Ninguém merece morrer. O princípio estabelecido por Deus para a nossa existência é a vida, não é a morte. No entanto, diante da nossa condição de mortais, Deus oferece seu próprio Filho para que essa condição não se torne permanente nem prevalecente e nós possamos ter vida e vida em abundância. Deste modo, não é possível, como cristãos e cristãs, pensar, sentir, compreender e acolher a perspectiva de que há pessoas ou grupos de pessoas que mereçam morrer, mesmo que sejam bandidos, traficantes, policiais, governadores, seja lá quem for que nós desprezamos ou que nós consideramos gente de menor valor ou perigosa. Para criminosos que estão nas ruas, nas favelas, nos bancos ou nos palácios, existe uma coisa que se chama lei. A lei brasileira não permite a pena de morte, nem a lei de Deus. Por isso, qualquer ação que implique em execução sumária é ilegal e é contra o mandamento de Deus. Não matarás é um mandamento, não é um dito qualquer sobre o qual se possa negociar. Há pesquisas que estão dizendo que a maior parte da população carioca apoia a ação realizada pela polícia que resultou na morte de mais de 130 pessoas. E esse apoio vem da compreensão de que o governador estaria combatendo o tráfico e os traficantes. É claro que ninguém quer nem tráfico, nem traficantes na sociedade. Mas eu já disse para vocês aqui uma vez e eu volto a repetir. Os donos do tráfico não moram nas favelas, nem nas periferias. Moram nas zonas mais sofisticadas e ricas do Rio, de São Paulo, do Amazonas, de Goiás, da Flórida, nos Estados Unidos e em outros países. Por isso, aquela parcela das pessoas que de fato estavam envolvidas com o tráfico e foram mortas na terça-feira passada, será rapidamente substituída. Quem mora nas comunidades é a ponta mais frágil de uma enorme engrenagem que não se move a partir dali. Por isso, é banal pensar que esse tipo de operação resolve alguma coisa. Vocês todos, provavelmente todas, ouviram o que o secretário de Segurança disse ao justificar a operação. Ele disse que o Comando Vermelho estava sobre a área, entrando na área da milícia. Por isso, será que a operação foi realizada? Porque o Comando Vermelho estava entrando na área de milícia? Será que o Estado do Rio de Janeiro está trabalhando em favor da milícia? É isso? Tem acordo com a milícia? Então, eu estive no IML ontem, junto com outros pastores, pastoras e lideranças leigas que foram lá prestar apoio aos familiares das pessoas mortas. Era muita dor, era muito desespero, pessoas, gente chorando, gritando, desmaiando ou simplesmente catatônicas. Os corpos, como vocês sabem, estavam em estado deplorável. Eu conversei com uma moça de 19 anos que perdeu o irmão de 18. Eu perguntei se ela acreditava que o irmão estava com Deus. E ela disse que sim. Ela chorava muito, descontroladamente, mas no meio do choro ela conseguiu dizer o seguinte: ele me falou, pastora, na semana passada, que ele tinha aceitado Jesus. Então,
Mas enquanto a gente estava lá, de vez em quando passava um carro e alguém gritava: bandido tem que morrer mesmo. Gente, bandido não tem que morrer mesmo. Quando uma pessoa é bandida, essa pessoa tem que ser julgada, tem que ser condenada e tem que ser presa. É assim que é a lei no Brasil e é assim que é a lei de Deus. O Conselho Sinodal da nossa igreja enviou uma carta às comunidades do Sínodo, dizendo o seguinte, escreveu a carta no dia da Reforma. Estimadas comunidades de fé do Sínodo Sudeste, estimadas lideranças, irmãs e irmãos em Cristo, hoje celebramos os 508 anos da Reforma Protestante. A Reforma foi um movimento de redescoberta do Evangelho que incentivou as pessoas e as comunidades de fé a acolher o Evangelho tendo Jesus Cristo como seu centro. Os 4 somente resumem bem esta fé redescoberta. Somente Cristo, a Escritura, a fé e a graça. No seu tempo, a Reforma proclamou que as pessoas são acolhidas e amadas por Deus. A Igreja e as pessoas de fé deixam de exaltar o Deus juiz para vivenciar plenamente o Deus da graça. A Reforma lembra que a Igreja que a fé cristã é viva, ativa e confiante nessa graça de Deus. Lutero, por sua vez, ensinou que, ao acolhermos esse amor gratuito de Deus em Cristo, somos libertos para servir ao próximo com compaixão e responsabilidade. A fé verdadeira se expressa em amor e cuidado, especialmente diante da dor e da fragilidade humana. É a partir desse legado, como Sínodo do Sudeste da ISLB, que nos dirigimos a vocês, comunidades, lideranças e famílias membros. Recebemos as notícias dos graves acontecimentos da última terça-feira, 28 de outubro de 2025, que resultaram em trágicas perdas de vidas nos complexos do Alemão e da Penha, na cidade do Rio de Janeiro, o que nos entristece profundamente. A cidade inteira foi afetada. Abraçamos a paróquia evangélica de Confissão Luterana no Rio de Janeiro, principalmente a paróquia Norte, que é responsável pelo trabalho pastoral e apoio espiritual às famílias nessa área geográfica. Abraçamos os ministros e ministras dos núcleos Rio de Janeiro e Minas Gerais, que nesse dia se reuniam em conferência ministerial na comunidade Bom Pastor, na Ilha do Governador, e testemunharam de perto, em seus deslocamentos, o clima de tensão e medo que tomou conta da região. Abraçamos a população inocente do Rio de Janeiro, que sofre com as consequências da violência e do medo. Abraçamos as famílias enlutadas que choram o luto da violência. Como Igreja Luterana, cremos que toda forma de vida pertence a Deus, que a cruz de Cristo nos mostra que Deus conhece o sofrimento humano, que cada vida humana é preciosa e amada por Deus, criada à sua imagem e chamada a viver em plenitude. O mandamento "não matarás" nos lembra que a proteção da vida é fundamento da convivência humana. Dele decorre a ação da fé que cuida, escuta, presta solidariedade e estimula esperanças em meio à realidade de sofrimento. Então, como Sínodo do Sudeste, nós estimulamos as nossas comunidades a, primeiro, acolher com carinho a paróquia Rio de Janeiro, Norte e, eu diria, outras paróquias que estão próximas de comunidades, no contexto de comunidades, o corpo de ministros, ministras, lideranças e pessoas de fé que vivem no Rio de Janeiro. Segundo, acolher com amor as pessoas feridas pelo medo, violência e luto diários. Terceiro, orar e promover a paz, justiça e comunhão dos povos em nossas cidades. Quarto, ser voz da esperança em Cristo, assim como o movimento da Reforma o foi em seu tempo. O Evangelho é boa notícia para quem sofre,
e as comunidades de fé são lugares de paz. Como disse Jesus, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. São Paulo, 508 anos da Reforma Protestante, ano de 2025. Para as 130 pessoas que morreram, e para suas famílias, e para as pessoas que nós amamos e que morreram também e vivem na presença de Deus, o texto do Evangelho de hoje traz uma mensagem de esperança. A fé cristã baseia-se na crença de que haverá um dia em que toda forma de morte será vencida e uma completa restauração da vida ocorrerá por meio de um evento universal chamado ressurreição. Esta será uma experiência de restauração completa da vida ou de redimensionamento completo da existência. Sem negar essa esperança escatológica, não é, que está lá, que tem um conteúdo de fim, vamos dizer assim, Jesus aproxima a experiência da ressurreição daqueles e daquelas que vivem em meio à morte e daqueles que morrem em meio à vida. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele não está afirmando apenas ser um reconstrutor futuro da vida, mas está colocando a ressurreição no tempo presente. Ele está dizendo que a ressurreição também é para aqui e agora. A ressurreição é uma palavra para expressar todo o potencial de vida que existe dentro de nós e dentro do nosso mundo. Lázaro foi chamado de volta à vida. As pessoas que chegam à beira da morte e retornam também são chamadas de volta à vida, cada uma à sua maneira e no seu tempo. Deus tem diferentes maneiras de nos chamar de volta, de afirmar a vida em toda a sua plenitude, de realizar ressurreições cotidianas. Às vezes, nós estamos tão submersas em nossos sofrimentos, dores, dificuldades, medos, doenças, solidão, ansiedade, que nós nos tornamos como aqueles que morrem em meio à vida. O texto do Evangelho de hoje nos convida a ampliar o olhar, a alargar a nossa capacidade de reagir frente àquilo que quer nos fazer morrer e a, como Romanos, afirmar que nada, exatamente nada, pode nos separar do amor de Cristo. Nem os sofrimentos, nem as dificuldades, nem as perseguições, nem a fome, nem a pobreza, nem o perigo, nem a morte. Vocês acreditam nisso? Sim. Então, vocês são bem-aventurados e bem-aventuradas. E a ressurreição acontece agora, quando vocês dizem sim. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, a nós, a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país e a todas as pessoas nesse mundo. Vamos nos colocar de pé e cantar com alegria este hino que foi a marca da Reforma Protestante, que afirma que Deus é forte e está conosco.